Olá, gente, estamos em mais uma quarta-feira aqui reunidos para prosseguirmos nos comentários do livro Um Modo de Entender, Uma Nova Forma de Viver, ditada pela Hamed. Hoje introduzindo o capítulo de número 48, denominado Subpersonalidade. Eu já aprecio bastante quando ele começa com essa citação de Lucas 19, 2 a 5. Olha que, que beleza aqui. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não o conseguia por causa da multidão, pois era de baixa estatura. Correu então à frente e subiu num sicômoro para ver Jesus, que iria passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, levantou os olhos e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois hoje devo ficar em tua casa. Gente, de uma delicadeza, de uma beleza realmente tão bonita, porque apesar de ser algo literal e as parábolas em geral elas contêm vários sentidos, vários significados, várias chaves interpretativas e daí a beleza imensa, a sabedoria contida em cada uma dessas parábolas. Então não só algo literal, mas algo profundamente simbólico, né? Olha, ele já começa dizendo que Zaqueu procurava ver quem era Jesus. Então já existia essa ânsia, já existia dentro dele essa necessidade de querer ver mais, de querer ver além. Então ele estava à procura. E é interessante, né, porque em várias partes do Evangelho se diz, né, para que eu possa ver, né, abre-se-lhe a porta e ela vos será aberta. Ou seja, primeiro a gente precisa bater na porta para que essa porta seja aberta. Em várias outras passagens do Evangelho algo muito similar é dito, no sentido de que para que a gente realmente se conecte com algo superior, esse deve ser o desejo profundo do nosso coração. Tem um outro ditado popular que diz, né, que quando a gente caminha, o caminho se abre. E é um pouco isso, quando eu estou disposto a ver, a entender, a crescer como ser humano, é que então a vida vai me mostrando de outros modos que ainda não tinha sido capaz de ver. Tem muito daquilo também, né? Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Então, em várias passagens, como é dizer que a gente realmente precisa de uma postura íntima, interior, de busca, de procura, de querer, né? Então, é como se a natureza toda é, nos ajudasse incrivelmente nesse processo de ver. Então, Zaqueu já procurava ver quem era Jesus, mas não o conseguia por causa da multidão. E é claro que nesse primeiro momento, essa literalidade da multidão são as várias pessoas ali que estão ali reunidas naquele recinto, né? Naquele local por onde Jesus passava. Mas na verdade, e o Hamed vai dar essa chave interpretativa aqui, essa multidão, sabe o que é? Essas várias máscaras e eus desconexos que a gente carrega ao longo da vida. E isso da personalidade, porque o texto já comenta muito sobre subpersonalidade, né? O texto já vem dizendo que, na verdade, é como se personalidade vem de persona, que significa máscara, e é como se ao longo da nossa vida, como forma de escudo mesmo, de proteção, muitas vezes para mascarar a realidade, o impacto disso na nossa vida, que seria de algum modo assim muito doloroso, muito destrutivo, a gente coloca uma máscara na frente. Mas muitas vezes se identifica tanto com aquilo, ou então cria tantos eus que se torna quase uma multidão. Então, muitas vezes nós somos essa soma desses eus desconexos que vivem e que tentam interagir e ao mesmo tempo se harmonizar. E como são muitos, a diversidade é grande, né? A essa multiplicidade, nós muitas vezes nos sentimos extremamente fragmentados. Então, ver essa multidão, essa simbologia desses eus desconexos, né? E como, mas não o conseguia por causa da multidão, dessa fragmentação interior que muitas vezes a gente tem, que não consegue se harmonizar, que não consegue, né? Tamanha identificação com a máscara, ou tamanha a dor de suportar, realmente ver a realidade tal qual é e ver tais quais somos, né? Que a gente realmente impõe uma máscara que ao contrário realmente de nos proteger, que no primeiro momento ela tem essa função, depois ela nos fragiliza tremendamente e nos distancia muito de quem nós verdadeiramente somos. Então, Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa dessa multidão, pois era de baixa estatura, ou seja,
estava identificado ali com quase com o pior dele, no sentido dessa baixa estatura, dessa incapacidade de ver além, de ver mais alto. Correu então à frente, ou seja, tinha ali a parcela dele de querer ver, né? E subiu num sicômoro, que é uma planta, né? Ele, então, pequeno que era, queria ver, tinha essa ânsia profunda de ainda assim eu quero ver, mesmo sendo pequeno, fragmentado, dividido, eu quero sim e faço esse esforço de subir então nessa árvore. E sabia que Jesus ia passar por ali. E é tão bonito que é isso, né? Quando Jesus chegou ao lugar, levantou os olhos e disse, porque naquele momento estava na mesma altura de Jesus, né? Estava na mesma busca, na mesma ânsia, então podia então enxergar Jesus e Jesus também enxergá-lo. Olha que bonito. Em analogias que a gente faz no sentido de que Deus está sempre aqui, em todos os momentos, né? A ajuda espiritual ela está sempre presente, como essa cachoeira abundante, como esse sol que nunca para de brilhar, mesmo em dias nublados, né? Ele está ali, ainda que encoberto. E é como se a gente tivesse mesmo que fazer essa postura de, bom, se o sol está sempre aí, que eu abra a janela da minha vida, da minha casa, para que possa receber, então, todos esses raios, toda essa proteção, toda essa ajuda que está sempre à minha disposição. Então, ele sobe na árvore, e é quando, então, de estatura maior, né, numa visão mais superior da vida, tentando se entender, se compreender que pode ver Jesus e Jesus vê-lo também. E fala, Zaqueu, desce depressa, pois hoje devo ir à tua casa. Ou seja, hoje a gente vai fazer um encontro bonito, você vai encontrar verdadeiramente com a sua alma. Vai ter uma visão espiritual de mais alto alcance, vai te entender profundamente melhor. Porque é isso, né? Esse casamento com a nossa alma, com o nosso divino, com o sagrado que reside em nós. E essa deveria ser a busca principal da nossa vida. Que bonito, né? Vamos dar início. O desconhecimento da nossa intimidade, as crenças inadequadas e inconscientes que sustentamos sobre nós e sobre a natureza humana influenciam sobremaneira a capacidade de compreendermos claramente os vários fenômenos psicológicos e emocionais presentes nas atividades da nossa casa mental. Olha só, o desconhecimento da nossa intimidade e as crenças inadequadas e inconscientes que sustentamos sobre nós, sobre os outros, sobre a vida. Então, a gente realmente, e a gente já vem ao longo, né, de uma série de capítulos dele comentando de diversas formas, mas no mesmo sentido, né, do quanto o fato da gente se desconhecer, o fato da gente realmente não se autodescobrir, quanto isso pesa para nós, o quanto a gente carrega por vidas e vidas, crenças inconscientes, e isso tudo, gente, está gerando consequências na nossa vida, que por mais que nós não possamos as ver muitas vezes de forma consciente, inconscientemente produzem muita destruição. Porque apartados desse nosso eu divino, dessa nossa essência, desse eu superior, a gente vai realmente passando pela vida de uma forma automática e sem autenticidade. Então é como se realmente nada tivesse ali o nosso toque, tivesse de verdade ali a nossa presença, né? Por isso, para entendermos o funcionamento da vida íntima, precisamos silenciar o nosso interior e não sentir medo de olhar para dentro de nós, sondando as nossas profundezas. E algo que ele comenta com muita frequência, né, essa necessidade de vida interior, de se observar, né? E se diz que essa personalidade, ela pode ser espelho, né? E é como se, como espelho que reflete, a gente refletisse virado para fora. Então, a gente refletisse, na verdade, o que as pessoas gostariam que a gente fosse, as normas sociais. Então, a gente começa a reproduzir e a ter uma série de condutas que são muito fruto do meio que a gente vive. E não que tudo seja equivocado ou ruim, mas que não é fruto da nossa consciência. A gente introjeta dentro de nós e isso como se torna como se fosse o nosso verdadeiro eu, e muitas vezes não é. Então, nisso dessa personalidade espelho, a gente só reflete o exterior e incapaz de realmente se observar, de se analisar por dentro. E tem uma outra concepção que se diz que seria essa personalidade imagem. E
que seria exatamente aquela que a gente olha profundamente para dentro de si e que, então, cheios de nós mesmos, da nossa potência, da nossa latência interior, a gente pudesse, então, expressar esse eu divino, né? Expressar na nossa personalidade essa nossa pegada divina, esse nosso eu que é único, que é irrepetível, que somos nós, né? Nós somos muito diferentes das outras pessoas e essa é a grandiosidade da coisa. Precisamos enxergar muito além da chamada visão normal e ultrapassar as fronteiras da imposição das autoridades intelectuais egocêntricas. Em última instância, fazer um constante exercício no reino do pensamento reflexivo. Então, adentrar esse reino interior, nos observar, né, funcionar mesmo como esse observador e não um julgador, né, que foi algo que a gente comentou no estudo de ontem também, da imensidão dos sentidos, e, e nisso ser capaz de ter boas reflexões profundas sobre isso que a gente vivencia, observar e extrair lições, aprendizados, reflexões que são frutos da nossa consciência. E como o treino que é cada vez mais, a gente vai se enchendo de nós mesmos e sendo capazes, né, de vermos ali a grandiosidade que reside em cada um de nós, né? Que apesar dos erros, das sombras, a gente tem muito a aprender, a melhorar, muito a construir, né, de vida interior. Zaqueu é o protótipo do nosso desejo de ver, de ir além, de penetrar, de transpor, de percorrer de uma extremidade à outra para discernir melhor a transcendência da vida. Com essa ânsia, essa busca profunda pela vida, pelo significado das coisas, né? Pela não superficialidade, eu quero ver além, eu quero enxergar mais. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não o conseguia por causa da multidão, pois era de baixa estatura. A personalidade que nós apresentamos aos outros como real é muitas vezes uma subpersonalidade, uma variante, às vezes, muito diferente da realidade interna. Julgamentos, pontos de vista, ideias e pensamentos, positivos ou negativos, são forças de indução que formam estruturas energéticas animadas de intensa atividade que se movimentam em nosso halo mental. Essas estruturas energéticas podem ser denominadas subpersonalidades, personalidades parciais ou formas de pensamentos. São aspectos do ego, também conhecido como persona. Olha, que curioso isso, né? Julgamentos, pontos de vista, ideias e pensamentos, sejam eles positivos ou negativos, é como se criassem estruturas energéticas de tal intensidade que é como se realmente movimentassem o nosso campo mental. E a nossa percepção, né, a nossa observação das coisas fosse muito contaminada de tudo isso, dessas nossas crenças, dos nossos pontos de vista, dos nossos julgamentos sobre nós mesmos, as pessoas, a realidade. Então, veja, nós seremos capazes de ver e viveremos uma realidade condizente com tudo isso que a gente carrega, seja ele positivo ou negativo. Elas giram em torno do seu Criador e estão sempre prontas para o influenciar de forma determinante, sempre que houver condições receptivas. Assemelham-se a verdadeiros discursos internos. Então, é se perguntar, né, quais são os nossos discursos internos? Quais são as nossas falas interiores repetitivas? Isso diz muito sobre o nosso mundo mental, sobre isso que ele fala dessas subpersonalidades, dessas formas de pensamentos, que um dia foram linhas extremamente tênues, fininhas, né? Mas que ao longo do tempo, pela repetição desse mesmo processo, dessa forma de ver, de entender a vida, isso se torna quase como um aço indestrutível. Tamanha as conexões que a gente foi fazendo, né, as vinculações, e aí, quando a gente vê a nossa vida está sendo determinada por todas essas coisas, e, em geral, muitas vezes não são positivas, né? São julgamentos dos outros e de nós mesmos muito destrutivos. São formas de ver a vida de forma muito pessimista, são crenças extremamente limitantes sobre como vai ser a nossa vida e o que a nossa vida vai ser. Tudo isso que a gente imagina que seja. Elas giram em torno do seu Criador. Olha, olha que curioso, né? Que a gente
saiba fazer essa visão mesmo disso que ele está falando. Elas giram em torno do seu Criador, estando sempre prontas para o influenciar de forma determinante sempre que houver condições receptivas. E é interessante compreender de forma profunda mesmo. A gente vai travando contato com pessoas que nos são ali mais chegadas, a gente vai entendendo um pouco mais o seu mundo interior e a gente vai entendendo alguns traumas que vivenciou, algumas formas de pensar meio limitantes. E é interessante perceber que uma mesma situação que para uma pessoa vai ser considerada algo normal, para outra é extremamente traumatizante. Por quê? Porque ali já tinha um gatilho, já tinha fruto de uma ferida que já estava mais ou menos latente e que aquela circunstância, muitas vezes pequena, foi capaz realmente de trazer à tona todo esse conteúdo que a gente não soube ver e porque não soube ver, não conseguiu cicatrizar a tempo de um novo, né, de uma nova experiência. Então, na nossa própria família, com as pessoas com as quais a gente convive ali mais de perto, a gente vai ver, às vezes, uma situação normal ou que não teve tanta complexidade, para o outro é visto de uma forma extremamente profunda, ruim, deletéria, né? Porque ali já é um ponto sensível. Então, veja, esses traumas que a gente carrega, que a gente saiba olhar para eles, para essas nossas feridas, no intuito de curar, não de ficar ali, né? Porque muitas vezes nessa tentativa de curar, a gente muitas vezes prefere realmente essa dor, esse reviver, essa mágoa, que é essa má água, né? E a gente fica ali meio estagnado. Não, que a gente saiba ver para curar e para que então possa entender que aquilo foi o necessário para aquele momento, mas que depois disso a gente cresceu tanto, evoluiu, teve a parte boa também. Por isso a importância da gente ver o lado positivo das nossas dores, daquilo que nos doeu profundamente, para que aquele trauma seja, na verdade, ressignificado, para que a gente entenda o quanto a gente soube crescer, se superar a partir de tudo aquilo, né? Então, não mais como algo só negativo, mas como algo, né, pelo qual a gente passou e soube passar. A multidão que impedia Zaqueu são as várias personalidades ocultas que nos impedem de ver, com lucidez, os recados da alma. Sua baixa estatura é a representatividade da limitação egóica em que vivemos. Então é isso, essa nossa baixa estatura ainda somos pouco capazes de ver, de enxergar a vida, ainda vivemos ali muito na superficialidade das coisas, das situações, das pessoas. A gente ainda, né, muitas vezes não tem nem ânsia de querer ver mais, porque tem medo do que vai ver, tem medo daquilo que vai ter que se transformar para conseguir sustentar isso que viu, porque e é interessante ver isso, né? Não tem como a gente dizer. Aquilo que a gente viu, não tem como a gente não ver mais. A partir do momento em que a gente entendeu a vida de uma forma mais profunda, uma situação de uma forma mais profunda, não tem como a gente voltar à nossa superficialidade, voltar a viver da forma como a gente vivia. Não tem, né? E a nossa alma, ela pede por essa coerência. Olha, agora que eu já vi, agora que eu já entendi, já interpretei o que é, não dá para ser mais do mesmo tamanho, eu tenho que crescer. Quando estamos identificados com determinada subpersonalidade, todas as nossas percepções são definidas por ela. Então, é como se fosse um filtro, um véu, né? Então, a partir daquele trauma, a partir daquele julgamento, a partir daquela crença limitante, é que eu vou enxergar tudo o tempo todo, né? Passamos a ter uma visão de mundo com limites particularmente fixados. Vocês não têm, gente, essa ânsia de perceber, assim, qual é essa visão limitada que eu tenho? E há tantas visões limitadas dentro de nós que a gente sequer ainda foi capaz de adentrar. E o quanto nesse trato com o outro, nesse convívio, né? Muitas vezes aquilo que a gente se incomoda no outro, que dói, é uma forma da gente se ver, né? E ao se ver realmente com aquela conduta, muitas vezes ruim, que nos dói também, é que a gente pode pensar, né? Então mudar. Não farei também mais isso com os outros, porque isso dói profundamente, né? É preciso alcançar uma visão superior, subir num sicômoro para ver Jesus que iria passar por ali. Alçar-se nessa figueira nativa é o mesmo que sair de todo e qualquer nivelamento psicológico
não se deixar dominar pelas convenções sociais que, em muitas ocasiões, impermeabilizam a mentalidade dos seres humanos. Então, é claro que nem todas as convenções sociais elas são ruins, elas são deletérias, mas é sair mesmo desse nivelamento psicológico que a gente vive, dessa massificação, e começar a ter pensamentos, sentimentos condizentes com aquilo que a gente deseja viver, sabe? E frutos de uma conscientização. Isso faz sentido para mim? Tem algum sentido profundo? Tem alguma razão realmente? Ou faço porque todo mundo faz? Ou falo porque todo mundo fala desse jeito? Ou sou porque todo mundo é assim? Eu me expresso de determinada forma, né? O que é assim mesmo, né? Assim que as pessoas são. Então, essa série de rótulos que a gente coloca nos sociais e que muitas vezes a gente vive num automatismo que, se a gente for pensar, não tem razão de ser nenhuma, profunda nenhuma, né? Muitas das subpersonalidades são criadas na fase infantil e em determinadas épocas podem ter uma função útil e defensiva. Então, por que que a gente, em geral, utiliza máscaras e todos nós utilizamos? E é interessante que a gente perceba que todos nós utilizamos uma ou várias para que a gente possa, então, compreender, entrar nesse processo de entender quais são as máscaras que eu uso para para que a realidade não me doa tanto, né? Para que funcione nessa máscara como uma molazinha que amortece o impacto e para que então eu seja capaz de suportar. E mais, será que eu ainda preciso dessa máscara que eu usei nessa e tantas outras vidas ou durante toda a minha infância, que é o que ele vai comentar ali agora, né? Por exemplo, uma criança de 5 anos de idade pode suprir sua necessidade de atenção e de carinho quando é manipuladora e manhosa. Ela foge de modo imperceptível um comportamento birrento ou chorão para que possa ser notada e ouvida pelos pais. Olha que interessante, né? Utiliza a manipulação, utiliza essa manha para que então ela possa ter atenção dos pais, para que possa ter carinho, para que possa se sentir reconhecida, valorizada. Então, nesse primeiro momento, essa criança, ele fala, né, de modo imperceptível, ela vai forjando esses comportamentos, porque é como a gente vai falando, né, a criança, ela tem essa percepção de como ela tem que lidar com os outros, para que melhor ela possa se desenvolver ali. Então, muitas vezes, se ela percebe que ela não tem esse carinho, que ela não tem essa atenção, ela vai sim procurando formas de que essas suas necessidades sejam atendidas, e muitas vezes através de manipulação, de manha, de birra, porque assim ela percebe: olha, aqui eu tenho atenção, aqui eles olham para mim, desse modo eu sou vista, eu sou valorizada, eu sou reconhecida. Mas a grande questão disso, né, é que nesse primeiro momento é feito de modo imperceptível, sim, mas muitas vezes, se a gente não tem realmente esse pensamento crítico, nós somos adultos birrentos, nós somos crianças manhosas, né? Nós continuamos a utilizar desses mesmos mecanismos para nos sentirmos reconhecidos, valorizados, então a gente precisa de uma série de dramas, né? Uma série de reclamações para que o outro nos veja, nos reconheça, nos valorize. E aí a gente vai percebendo assim, aquilo funcionou na infância, aquilo teve um propósito naquele momento, mas será que a gente precisa cultuar tanto essas formas de ser? Será que a gente não está aqui exatamente para evoluir, para fazer diferente, né? Uma criança, muitas vezes, que foi muito doentinha e, de certa forma, também conseguia atenção dessa forma, e mais, né, ainda hoje, muitas vezes adulto que mantém ali ainda uma série de doenças que, claro, também vão se manifestar fisicamente, mas que são frutos, talvez, inconscientemente também, dessa vontade de ser reconhecida, de ser valorizada, de não ser abandonada. Ah, se eu estou doente, o outro vai sentir pena e vai ficar aqui do meu lado cuidando. Então passa por uma série de doenças e passa muitas vezes a vida toda depressiva, né? Ou com outros transtornos que, claro, também se manifestarão no físico, mas muito provavelmente também são frutos dessa criança que ainda está ferida, porque nós somos muitas vezes esses adultos com feridas de criança mesmo. E ao adentrarmos nisso, a gente vai ver nós somos crianças feridas. Só que agora, em vez de exigir dos outros e do mundo, né, ao invés de culpá-los, que a gente reconheça o nosso próprio valor, a nossa própria grandeza, nós mesmos, e que a gente seja capaz de nos dar colo, né? A gente percebe que a gente consegue suprir as nossas próprias necessidades, então não preciso mais dessa forma de viver que eu utilizei até então.
Se, ao se tornar adulta, continuar manipulando as pessoas com esse tipo de atitude, a fim de conseguir cuidados e zelos, obviamente estará usando uma forma inadequada de se relacionar. Então, me veio muito aquilo que Paulo falava, né? Quando eu era criança, fazia coisas de criança, mas agora adulto que sou, tenho, né? Adulto que sou no sentido de ter uma mentalidade já mais fortalecida, um conhecimento maior, um né? Autodescobrimento de maior nível, já tenho que ser coerente também com isso. Então, essa forma que eu utilizei aqui já não me cabe mais, porque já entendo mais, já compreendo mais a vida. Isso já não é mais inconsciente, eu já vi, né? E porque vi, tenho sim que me comprometer com o lugar. Estará deixando de lado a espontaneidade e a sinceridade, princípios vitais em qualquer relação humana. Então, veja, vai encontrar pessoas que muitas vezes estão ali nesse papel de tentar a salvar. Mas as pessoas não precisam nos salvar. Nós temos esse papel de fazer isso por nós, né? Claro que a gente tenha ao nosso lado alguém que nos respeite, que nos valorize, né? Que zele por nós, mas não que tome as rédeas da nossa vida. E aí a gente vai perceber a complexidade desses mecanismos que a gente utiliza, dessas máscaras, né? Que todos nós temos em graus variados, mas que ainda possuímos. Embora o papel de manipulador tenha sido proveitoso em certo período da vida dessa criança, que lhe garantiu o reconhecimento e amor dos outros, se perpetuado, com certeza lhe causará desencontros, raiva e falsidade no convívio com seus semelhantes, que podem até permanecer ao seu lado. Mas será que com vontade? Será que com amor real? Será que nutrindo sentimentos positivos? Né? Então, veja, muitas vezes o alto preço que a gente faz os outros pagar, mas sobretudo a nós mesmos, é um preço alto manter as pessoas ao nosso lado, nesse intuito, né? Então, muitas vezes eu dramatizo, muitas vezes eu me sinto como a coitada, né? Então, muitas vezes a gente se coloca nessas posições porque tem receio de que os outros nos abandonem, de que a gente não seja reconhecido ou valorizado, e quanto isso pesa sobretudo para nós mesmos e, claro, para os outros, consequentemente, né? Então, que a gente possa adentrar esse nosso mundo íntimo e fazer as reflexões necessárias, né? Essa atitude pode impedi-la de encontrar formas maduras e saudáveis de convivência, né? Então, se eu não me relaciono de uma forma saudável, uma hora eu vou ter que fazer, né? E essa uma hora pode ser agora, nessa vida, ou então em tantas outras, mas o chamado há de se perpetuar, porque ali reside um ponto frágil que a gente necessita consertar, melhorar, ver melhor. A manipulação é um entre os muitos padrões comportamentais adquiridos nessa e outras existências. A subpersonalidade manipuladora é uma das inúmeras facetas do ego construídas ao longo da vida. Somos naturalmente aprisionados ou libertos das nossas próprias criações. A gente vive o céu ou o inferno que nós próprios criamos através dos nossos limites, das nossas criações mentais, das nossas crenças, pontos de vista, julgamentos, de acordo com as correntes mentais que idealizamos. Precisamos distinguir os traços característicos dessas personalidades parciais, porque é isso, né? Essas máscaras, elas não são, elas não são nós. Elas são uma parte fragilizada de nós mesmos e que aí é como se a gente utilizasse a parte pelo todo, né? Então, é como se essa parte fragilizada ela tivesse um poder tão grande que contaminasse realmente toda a persona, toda a personalidade. Mas não é isso, a gente não precisa se identificar com isso. Visto que se nos identificarmos fortemente com qualquer uma delas, poderemos nos debilitar e prejudicar o nosso crescimento espiritual e emocional. Apresentamos a seguir um jeito simples de entender as várias facetas de algumas de nossas subpersonalidades. Podemos denominá-las de forma figurada, utilizando seus respectivos conteúdos psicológicos. A narcisista, olha que interessante, a magoada, a aconselhadora. Olha, até isso, né? Até esse aconselhamento que muitas vezes acha que, né, ao viver ali situações da infância muito conturbadas, cresce achando que tem que salvar todo mundo.
Então, essa aconselhadora, essa salvadora é aquela que muitas vezes não olha para dentro de si, né? Não se observa em profundidade, não resolve os seus próprios problemas, e nessa tentativa de ser também reconhecida, valorizada, faz o quê? Começa a resolver a vida de todo mundo ao redor. Mas resolver num sentido ruim mesmo, de muitas vezes não dá nem autonomia para que as pessoas façam e tenham as suas próprias vivências. E isso é tão importante para o nosso crescimento, né? Então passa a dar pitaco na vida de todo mundo, né? Passa a aconselhar e com uma crença muitas vezes de que é algo positivo, e algumas vezes é mesmo, né? Mas que se descambar, né? Que se for para esse extremo, é extremamente deletério, porque quem está olhando demais para fora para salvar os outros não tem tempo de olhar para si, ver as suas próprias fragilidades e se consertar. Então, muitas vezes está nessa ânsia desesperada de consertar o mundo e todos ao redor, mas deixou a sua própria evolução de lado, né? Muitas vezes estagnou. Consegue ver os erros, a melhorar do outro, mas o seu mesmo não é capaz de ver. A serina, né? A manipuladora, muitas vezes, né? Para evitar esses impactos, começa a ter realmente uma atitude muito defensiva, muito evitativa, muito raivosa, que é uma forma de afastar as pessoas, né? Porque muitas vezes foi ele ultrapassou-se muito os seus limites, então passa a ter uma reatividade muito grande, uma agressividade grande, mas fruto também dessa incapacidade de dar limites saudáveis aos outros. Então, olha as complexidades que residem no nosso interior, né? A saber tudo, é impecável, né? Então, tem isso muito do perfeccionismo também, tem que ser impecável, porque se não for, se eu demonstrar que sou frágil, que tenho erros, que sou falha, as pessoas não vão me dar credibilidade, não vão me reconhecer. Olha, realmente as várias facetas, as várias subpersonalidades possíveis dentro de cada um de nós. A Marte, a faladora, a sempre certa, né? E é interessante, sabe tudo, é sempre certa. Então, não deixe espaço para conhecer, para trocas realmente novas de conhecimento com pessoas diferentes. Não, acredito que é o dono da verdade. E aí vai ver, porque é muito frágil interiormente, né? Esse extremismo, isso de não saber, de ser muito intolerante, também são fruto de máscaras, de subpersonalidades, né? Que são essas personalidades parciais que a gente vai utilizando ao longo da vida para impedir grandes impactos, né? Porque muitas vezes eu entendo que eu tenho que saber tudo, porque se eu não souber tudo, se eu não for o dono da verdade, isso me fragiliza de uma forma tão grande, eu me sinto tão impactado por saber que sou imperfeito, que erro, e todos nós erramos, todos nós temos pontos frágeis, todos nós temos algo a melhorar. Então, num primeiro momento, isso parece que nos defende, isso parece que é um escudo protetor, mas não, isso nos fragiliza, isso nos estagna em determinado ponto evolutivo e nos impede de ir além, né? Nos impede de realmente fazer as mudanças necessárias, porque só quando eu entendo aquilo que sou, o mecanismo que me utilizo, é que então eu vou ser capaz de olhar melhor para aquilo e modificar tudo isso. É importante acolhermos nossas subpersonalidades, sejam quais forem, com aceitação e cordialidade. Então, uma compaixão, gente, uma compreensão muito profunda, porque são mecanismos que a gente se utilizou e muito possivelmente várias e várias vidas para que pudesse realmente suportar a realidade, mas hoje um pouco mais fortalecido, olhar, olha, isso daqui me foi útil ou me pareceu útil até agora. A partir de agora não é mais. Então eu olho com respeito, é, com uma consciência mesmo de que aquilo era o que eu podia fazer naquele momento, mas agora, mais consciente que sou, não preciso mais fazer isso. A Ana Teresa Camasmi, a palestrante que eu gosto muito, ela usa uma analogia que eu acho muito bonita, né, do sofá, que a gente vai colocando como se fosse ali uma série de livros, o sofá que quebra, né, uma das pernas, e é como se a gente colocasse ali uma série de livros para que ele fique estável, para que ele se mantenha ali por inteiro. Mas aquilo é algo que momentaneamente a gente viu como ideal, como algo que momentaneamente a gente pode utilizar. Mas às vezes a gente não conserta esse pé desse nosso sofá que está quebrado há muito, muito tempo. E é isso.
Hoje, já há formas melhores de se fazer e de se ser. Aquilo que eu utilizei foi importante naquele momento, mas agora não é mais. O desenvolvimento de uma criatura sadia exige consciência de si, ou seja, consciência reflexiva sobre si própria, sobre a sua condição e seus processos interiores. Essa autoconsciência que nos dá a habilidade para diferenciar e identificar os nossos conteúdos psíquicos e alterá-los, melhorá-los ou renová-los. Aquilo que eu me permito ver é necessariamente aquilo que eu vou poder modificar dentro de mim. Se eu não vi, nem comecei ainda o meu processo de me entender e, consequentemente, de ser possível essa modificação. Quando Jesus chegou ao lugar, levantou os olhos e disse: Zaqueu, desce depressa, pois hoje devo ficar em tua casa. Ele procurou ver quem era Jesus, mas ao mesmo tempo Jesus levantou os olhos e o buscou, né? Quando a gente adentra o caminho se abre. É o reencontro daquele que busca com a criatura que se procura. Nosso reencontro divino com esse nosso sagrado, com essa nossa santidade interior, com essa profundidade, né, essa fortaleza que reside em cada um de nós. É incontestável que todos nós um dia ficaremos frente a frente com a realidade. E, consequentemente, ao encontrar esse nosso eu interior mais profundo, bonito, a gente vai ser, então, cada vez mais de perceber a realidade, né? A veremos, face a face, como diria Paulo, né? Cada vez mais vejo uma parte, vejo parcialmente, mas cada vez mais que adentro, que desejo ver, mais vejo face a face aquilo que realmente é. Não vejo mais espelho, não vejo refletindo, eu vejo a realidade tal qual ela é. É incontestável que todos nós um dia ficaremos frente a frente com a realidade maior, pois ela, por sua vez, também nos busca que vem ao nosso encontro. A natureza patrocina o nosso conhecimento e a nossa libertação, principalmente a autolibertação, né? Dessa nossa sensação de libertação interior, de que sou autônomo, de que compreendo um pouco mais as coisas da vida, compreendo a mim mesmo, posso ter então melhores respostas. O mundo então não me escraviza, as circunstâncias não mais ditam aquilo que eu vou ser, eu vou fazer, eu mesmo sou capaz de tomar as rédeas da minha vida e ter essa autonomia interior. Ao estabelecermos uma conexão com o self, o si mesmo, experimentamos uma abundante e ilimitada visão de acesso à sabedoria, alegria, afetividade, coragem, lucidez, compreensão, amor, respeito, liberdade, desapego, compaixão, individualidade e perdão. É como se a gente liberasse realmente o fluxo da vida, que é tudo isso, uma compreensão profunda dos seres, né? Dos acontecimentos, uma liberdade de que os outros não mais determinam aquilo que eu vou ser, eu vou fazer, eu mesmo, né? Faço isso por mim. Me desapego, né? Tiro essas paixões, esses apegos mais primários que tem, mas me relaciono com maior qualidade, com maior profundidade com todos os seres e perdoo. Porque ao adentrar esse reino interior e ver quão difícil é mudar, também saberemos perdoar mais facilmente aos outros e a nós mesmos. Né? Devemos reconhecer que o primeiro passo para a renovação das atitudes é deixarmos de olhar o mundo através de uma máscara ou persona, personalidade que nós apresentamos aos outros como final, e nos ligarmos à amplitude do centro, o self, e distinguir a sensação entre o relacionamento com o eu pequeno e com o eu real, ou seja, com a alma. Então, é não estar mais identificados com essas nossas subpersonalidades, com essas personalidades parciais, com essas máscaras que a gente tanto utilizou e muitas vezes ainda utiliza, para que seja capaz de compreender melhor a realidade. Né? Então, não vejo mais a partir de uma visão parcial, de uma máscara que me impede muitas vezes de ser quem eu sou, desse eu real, que aí ele fala, né, minha alma. E passo gradativamente a fixada no meu centro, nesse meu interior, passo a refletir, então, esse interior bonito que cada um tem dentro de si, e se expressar da melhor forma possível. E quão bonito e quão autêntico é ser verdadeiro nesse mundo.
e difícil, né? Porque é fruto realmente de muita reflexão, muitas dores, né? Mas, sobretudo, de um ganho espiritual muito grande. Então, meu desejo profundo do coração é que a gente saiba, minha vontade, tal qual Zaqueu, né, de ir ao encontro de Jesus, de subir, né, de subir nessa figueira para ver melhor as coisas e, consequentemente, para encontrar então Deus, que é a nossa alma, esse nosso divino que reside dentro de nós. Então, que a gente abra aí as cortinas da vida para que esse sol que está aí sempre presente também nos alcance. Bem, gente, uma boa quarta-feira para todos nós. Muito obrigada pela escuta, pela atenção. Sou muito grata. Tá bom? Boa semana a todos.